Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse grande encontro que eu particularmente estava morrendo de saudade, Mulheres no Aqua. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, sou oceanógrafa, trabalho com extensão rural e falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Olá, eu sou a Cátia Regina Lapa, também estava com muita saudade de estar aqui com vocês, maravilhosas, né? Agora com a nossa convidada especial e também compartilhando essas emoções e essas vivências todas da aquicultura e da vida das mulheres, das pessoas. Então, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, falo aqui de Florianópolis, do Departamento de Aquicultura. Gente, animadíssimas para começar a temporada 2025. Eu sou Juliana Galvão, sou bióloga e sou pesquisadora da Universidade, fico lotada na Exalc, em Piracicaba, São Paulo. É a nossa convidada super especial, a doutora Sandra Chagas, que é ginecologista e terapeuta sexual. Seja muito bem-vinda a Mulheres no Aqua, doutora. Obrigada, meninas. Estou muito feliz pelo convite. Eu falo aqui de Joinville e é uma honra poder falar de nós para nós, né? E, na verdade, doutora, eu estava comentando com os meninos, né, os meus colegas aqui da Aquaculture Brasil, sobre falar sobre menopausa, que é o assunto hoje que nós vamos falar, e eu falei, gente, esse assunto é para homens e mulheres, porque se você, por exemplo, não é casado, você tem uma mãe, você tem uma tia, você tem uma colega de trabalho que está passando ou vai passar por essa fase. Então, a gente sempre fala que Mulheres no Aqua é assunto para homens e mulheres, é um assunto para todos. E me chamou muita atenção, eu vou contar uma breve história só para a gente começar esse assunto. Mais ou menos uns meses atrás, uma amiga da minha irmã, deve ter uns 46 anos, chegou para mim e falou, Fê, eu te vejo muito cansada. Eu também estava muito cansada e comecei a fazer os exames e descobri que eu estou entrando na menopausa. E aí foi então que eu procurei a doutora Sandra para entender o que estava acontecendo. Então, o tema hoje é a menopausa e a gente tira várias dúvidas, né, das nossas amigas, né, dos nossos colegas de trabalho sobre esse tema. Doutora, o que é a menopausa? A menopausa é o termo técnico usado para última menstruação, né? Então, ela seria, teoricamente, a data da nossa última menstruação. A gente tem um termo um pouco mais amplo para esse período todo, que é o climatério, que já seriam aqueles anos anteriores em que a gente está passando por um declínio hormonal e na maioria das vezes não percebe, porque acho que é um cansaço do trabalho, porque é estresse, é a rotina, mas muitas vezes já é são sintomas já decorrentes desse declínio hormonal que vai ocorrendo discretamente e até se encerrar um ano após a parada da última menstruação. Então, esse termo climatério, ele é o mais adequado, mas popularmente a gente usa menopausa mesmo. Então, a menopausa, a gente acaba botando, vamos dizer assim, na conta dessa palavra, todo esse período de climatério, Exatamente. de encerramento. E tem um outro termo também que a gente tem ouvido falar bastante, que é perimenopausa. É igual ou tem alguma... É o climatério, é esse período em torno dessa data. Tá, então são sinônimos, climatério e perimenopausa. Podemos dizer que sim. Tá, legal. Então, o climatério seria todo o processo que antecede a menopausa, que seria a última menstruação? E daria para a gente incorporar junto, né, o próprio período da transição ali, aquele primeiro ano, né, até estender um pouquinho mais. Climatério seria essa faixa de onde a gente começa a ter os sintomas até que eles amenizam. E essa é uma coisa importante, assim, a maioria dos sintomas, mesmo que eu não faça um tratamento, com o passar dos anos, eles vão amenizando, né? Então, esse seria o climatério, seria o termo mais adequado para essa fase. Eu já gostei de saber disso. Eu tô rindo de nervoso, porque é tanto sintoma e é tanta pergunta. Doutora, quanto tempo pode durar o climatério? 7 anos, é a média. Tá? É a média da brasileira. É a média do mundo, a média de sintomas mundial é de são 7 anos, né? Claro que isso é muito, muito particular. Nós vamos encontrar mulheres que só vão parar de menstruar e não vão sentir mais nada. Infelizmente, esse é o grupo da exceção. A maioria de nós, né, vai começar a sentir com mais ou menos intensidade, mas assim, até os 7 anos, os sintomas que a gente percebe,
eles mais ou menos devem encerrar. Mas também há uma exceção nisso, porque vocês vão encontrar mulheres que estão com 70 anos de idade e de vez em quando elas têm um calorão, né? Mas existem, não quer dizer que isso, assim, se encerra ali, né, nos 7 anos, porque a gente tem 2 pontos bem específicos, que é o desgaste da massa óssea e o ressecamento da vagina, que infelizmente eles perpetuam, né? Se não forem tratados, eles vão sempre aumentar. Olha só, isso é uma informação nova aí, não sabia disso. Nem os 7 anos, nem um ano depois da última menstruação, várias coisas novas, e olha que a gente tem estudado sobre o tema, doutora. E eu fiquei pensando, né, ouvindo a descrição, né, que a Sandra tão facilmente trouxe para a gente, que idade que isso começa? Quando que eu tenho que começar a me preocupar com todo esse processo? Juliana, eu vou aproveitar o que tu trouxesse agora para juntar o que a Fê comentou no início, assim, sobre, assim, quando me preocupar, quem se preocupar. Sabe, Fernanda, eu acho, assim, quando tu traz que os homens também precisam saber disso, eu acho isso muito importante, mas ainda me preocupa o quanto nós, mulheres, sabemos pouco sobre isso. Então, talvez essa informação não está chegando para eles, para que eles possam nos ajudar um pouco mais, porque nós não falamos sobre isso. Eu, como ginecologista, é óbvio que eu não tinha esse olhar, achava assim, menopausa, nossa, sim, a gente fala. Até que uma pessoa bem próxima a mim, que também é minha cliente, quando começou por isso, ela disse, ninguém nunca falou para mim sobre isso. E ela é de uma família com muitas mulheres. E eu disse, não, mas as mulheres falam. Ela, não, as mulheres não falam, elas não contam que estão passando por isso. Então, eu acho que eu quero trazer para a gente isso, assim, a gente precisa realmente conhecer muito bem isso, para então poder falar umas com as outras, e aí os homens saberem e poderem também participar desse processo. Assim, ó, a menopausa, estatisticamente, ocorre em torno de 50 anos, com uma variação de 2, 3 anos para mais ou para menos. Mas o declínio hormonal, ele começa gradativamente, principalmente a partir dos 35 anos de idade. Muito cedo. É muito cedo. Então, ali com 35, já começam a ter ciclos que não vão ser ovulatórios, que é quando a gente percebe uma alteraçãozinha na qualidade do sono, uma menstruação que desregula um pouco, às vezes ela falta, às vezes ela vem muito próxima uma da outra, o fluxo também pode aumentar ou diminuir, mas que são coisas assim que vão tão lentamente acontecendo que a gente não percebe que, opa, já tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, a partir dos 35, a gente já vai passar por algumas modificações que serão discretas, e o auge realmente em torno dos 50 anos. A gente, hoje, como mulheres no ACO, ou muitas outras profissões, né, que estamos trabalhando, e temos uma longevidade cada vez melhor, vamos dizer assim, não necessariamente maior, né, porque cada um tem seu tempo aqui, mas uma longevidade maior, os próprios regimes trabalhistas vêm aumentando a idade até as pessoas se aposentarem, né, então a gente vai conviver por décadas com mulheres no climatério e na menopausa, né, então é realmente uma necessidade cada vez maior da gente se educar entre nós, grupo de amigas, família e ambiente de trabalho, para que a gente aprenda a conviver com essas mudanças, né? Que elas são bastante impactantes na vida da gente, né? Falo por mim, que estou aprendendo horrores com essa nova Kat que está surgindo aí já há alguns anos e que eu ainda não sei lidar direito com ela, né? Tem hora que a exaustão me pega de um jeito que eu disse, meu Deus, onde é que veio esse cansaço? Eu não era assim. Né? Mas eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa mesmo falar cada dia mais sobre isso, porque há 30, 40 anos atrás, uma mulher de 50 anos, ela já estava em casa, paradinha, ela já estava cuidando mais, de funções de netos, ela não estava mais ativa
como essa mulher que está menopausando hoje. E ela ia viver, a expectativa de vida era 63 a 75 anos, mais ou menos. Então, ela ia passar só um período, né, uma fatia da pizza durante a menopausa da vida. Hoje, não. Hoje, assim, é bem o que tu trouxesse, a longevidade aumentou, a qualidade de vida melhorou, a gente tem muitas pesquisas trazendo coisas que contribuem para que a gente viva por muito mais tempo, então, existe uma expectativa no mundo da longevidade que a gente vai perder o prazo de validade, que não vai ter um prazo mais de validade, que a gente vai poder viver por muito tempo. E isso significa que a gente vai viver provavelmente metade da nossa vida na menopausa. E a gente precisa viver bem, né? Com qualidade. Doutora, muita gente me pergunta, eu tenho 42 anos, né? Estou entrando então no climatério. E a minha mãe entrou na menopausa com 41. E todo mundo fala, nossa, você está tendo a menopausa muito cedo. Quando que a gente pode falar que a menopausa é precoce? Em qual idade? Tecnicamente seria antes dos 35. Se entrar antes dos 35. Entre 35 e 40 é bem raro mesmo. A gente ainda usa esse termo precoce. A partir de 40 anos pode acontecer. O que eu costumo dizer assim, olha, dentro da estatística ainda é cedo, mas não é anormal. Isso é uma boa colocação. Não é anormal. E eu vou aproveitar um dado que tu trouxesse, assim, que é uma pergunta bem frequente. Tem a ver com a idade da mãe? Não, é uma coincidência. Pelo menos, até o momento, a gente não tem nenhum estudo, né, que nos mostre que a idade da mãe, que eu até brinco, seria muito bom, porque a gente ia poder programar tão bem a vida, né? Sim. Em função disso, mas não, nenhum estudo até então comprovou que a idade da mãe, tanto para a primeira quanto a última menstruação, vai influenciar na idade da filha. Olha, e a idade da primeira menstruação, Sandra? Porque eu me lembro que eu fui a última da turma a menstruar. Geralmente, algumas meninas menstruando com crianças, né? 9, 10, 11 anos. Eu só fui menstruar com 15 anos. Eu fui, assim, a última da fila, né? A idade que a gente tem a nossa primeira menstruação, ela influencia nesse processo de entrada na menopausa ou não? Também não. Porque, assim, a maioria é entre 9 e 12 anos, né? A gente considera precoce se for antes de 9 anos de idade, né? Mas, assim, ela se estende um pouco além dos 12 anos, de acordo com as suas características sexuais. Então, assim, ela quer uma menina que ela tem 14 anos, ela não menstruou, mas ela tem o botão mamário desenvolvido, já tem alguns pelos, então tá tudo bem. Ela ainda não teve uma produção de hormônio suficiente para que o sangramento ocorresse, mas ela tá se desenvolvendo. A normal seria se chegasse aos 16, sem botão mamário, sem pelos, sem menstruação, né? E o número de folículos ovarianos, que, na verdade, o que vai ser o que vem a ser uma menstruação? É a preparação do corpo para a gestação. Então, no momento em que nós somos embriões, até o 7º mês de vida embrionária, nós já estamos com todos os folículos ali. Está tudo pronto. Então, é como se fossem frutas verdes ainda. Aí, a partir da primeira menstruação, me desculpem, a partir da primeira menstruação, uma frutinha por mês vai amadurecendo. Só que nós temos uma quantidade enorme de folículos para amadurecerem, assim. Então, a gente teria condições de ir muito à frente ainda, muitos anos além dos 50. A gente teria reserva ovariana para isso. Só que, por N motivos, essa reserva ovariana, às vezes, entra em falência mais cedo. Mas não tem assim, eu vou menstruar por 30 anos, por 40 anos, é uma variável, bem variável. O Ju, por exemplo, eu fui a última da turma a menstruar e a primeira a entrar no climatério. Então, não teve muito essa relação por aqui. Não tem mesmo. A gente ouve falar muito nos sintomas, né? E são dezenas deles. Eu, por exemplo, o cansaço, que foi a primeira coisa que me pegou. Eu tenho alguns momentos do dia que me sinto um zumbi. Assim, eu não consigo, assim, na minha vontade, não tenho vontade de sair da cama. E eu sou uma pessoa acelerada, assim, ao longo do dia.
falta de foco, ressecamento da pele muito seca, até o globo ocular eu sinto muito seco, falta de memória. E quais são os sintomas? Calorão, eu tenho, às vezes eu acordo de madrugada e pergunto pro meu marido, também tá sentindo calor ou sou só eu? Um pouco de medo. Já que ela passei por aquela fase de acordar várias vezes, tipo, 3 horas da manhã, né, e não conseguir dormir. Quais são os sintomas mais comuns entre as mulheres que te procuram aí no consultório? Eu acho que assim, ó, a frequência maior vem por conta dos fogachos, né? Porque o calorão, assim, ele é insuportável. Ele é uma coisa que irrita, ele constrange, porque às vezes tu está em público, começa a ficar vermelha, começa a suar, aquele desconforto. Então, assim, a gente percebe que o fogacho é o sintoma, assim, que mais incomoda a mulher e que traz mais para a consulta. Mas eu acho que isso é por conta que ela não sabe que outras coisas que ela está sentindo são também já sinais de menopausa. Perfeito. Tem uma autora que eu gosto muito, que lançou um livro em outubro do ano passado, aqui no Brasil, foi traduzido aqui para a gente, que chama-se O Cérebro é a Menopausa, e ela traz muito um olhar de que é uma doença neuroendócrina, porque a princípio a gente pensa como a parte endócrina, né? São glândulas que param de trabalhar, os ovários. Mas essa autora, ela traz muito, ela pesquisa muito lá sobre os sintomas neurológicos, né? Então, assim, o calor, na verdade, é um problema do cérebro. É o nosso termômetro que fica sem receber o hormônio e aí ele desregula, né? Então, a questão da memória e várias outras coisas. Então, ela é muito mais ampla que a gente imagina, né? Então, tem esses sintomas que às vezes são mais discretos, né? Como os lapsos de memória, alteração do sono, né? Que não é que a gente não vai ver, assim, aquela coisa clássica da insônia, assim, de perdi o sono e ele não volta mais. Não, é um sono que vai picando, tu vai acordando por qualquer coisa, né? Isso. E aí, quando chega a hora do despertar real, tá cansada, acorda cansada, e aí o resto do dia vai nesse cansaço também, né? Outra alteração bem frequente, e que talvez essa seja a mais frequente, que a gente nem percebe que é a menopausa, até que a última menstruação aconteça, é a variação de peso, né? Então, começa a ter uma variação de peso, eu antes não jantava e conseguia emagrecer rápido, eu acelerava o meu treino e dava resultado, e agora não está dando. E o pior, né, quando a gente olha da questão estética, uma coisa que nos incomoda muito é o acúmulo de gordura no abdômen. Então eu brinco que surge um músculo novo, que é o pânceps, né? E ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora, é horrível. Ele se apega, ele não quer ir embora, ele é resistente, né? Então, sim, assim, começa aquilo que às vezes a gente ouve, é da idade, né? Não, já pode ser já um sinal de que essa produção hormonal não está sendo suficiente para regular o meu metabolismo, né? E aí, então, ela vai realmente, a gente diz, se tornar uma gordura mais masculina, né? Porque o homem, se a gente observar, quando ele começa a ganhar peso, é a cintura que vai modificando primeiro, né? Nas mulheres, a gente vê mais ganho de volume de mama, de bumbum, e nos homens é a barriga. E quando a gente vai tendo essa transição hormonal, a gente vai entrando nessa também. Então, isso é uma coisa que é quase geral, né? Entre as mulheres, e que poucas sabem que é já uma alteração hormonal que está acontecendo também. Nossa, agora você falou uma coisa que caiu como uma luva para mim, porque era isso. Quando eu ganhava peso, eu aumentava a medida no quadril e um pouquinho no busto, que eu não tenho muito, mais quadril. E agora não, agora é na cintura. Eu ganhei 12 centímetros de cintura e 6 quilos ano passado, gente. É assustador. Sério? É assustador. Como? Da onde? Como dizia minha mãe, ela dizia, agora é como um bis engorda a caixa inteira. É isso aí. Para poder exemplificar o que ela é mais ou menos isso. Né? Muito bom saber disso tudo, doutora Sandra, né? Muito obrigada por esses esclarecimentos. E a gente, né? Então, acho que nós três aqui, quem está nos ouvindo, a gente quer saber como lidar com isso, né? Então, até que ponto
são essas mudanças de ok, toca o barco, vamos lidar com isso e vai ser assim mesmo, até que ponto a gente deve interferir e para amenizar ou para mudar, se dá para mudar, sabe? Todo esse, né? Porque queremos ter uma longevidade, né? Eu quero, as minhas colegas aqui também, pelo que a gente conversa nos bastidores, a gente quer viver 80, 100, se for possível, sei lá. Mas aí como que a gente faz essa transição, né? E aceita que a gente vai ser sim uma senhorinha, né? Eu quero ser uma senhorinha, né? Também. Né, Kati? O que fazer com tudo isso? Né? Para a gente passar por essa fase, né? Porque que bom que a gente vai passar por essa fase. Significa que a gente está vivo, só não passa. Tá dando tudo certo, né? E a gente quer ficar por aqui, né? Então, com qualidade de vida, né? Qualidade de vida, Fê, você tirou as palavras da minha boca. Passar por esse processo com qualidade, porque eu acho que não precisa ser essa sofrência toda. Né? Hoje a gente já tem conhecimento da ciência, né? Excelentes profissionais trabalhando no tema. O que nós poderíamos fazer para passar pela menopausa com qualidade de vida? Gurias, eu penso assim, que o que a gente está fazendo aqui é o primeiro passo. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar aos 4 cantos sobre esse assunto, né? A gente tem que conhecer mesmo isso. Por quê? Para que a gente possa entender o que está acontecendo, que a gente possa aceitar e desvincular menopausa de velhice. Porque nós temos muito preconceito com a velhice, a palavra envelhecimento, envelhecer, e a gente conectou menopausa como um marco de envelhecimento, né? Que a gente ouve assim, já está na menopausa, né? Como assim, né? E aquilo acaba virando, assim, um estigma também, né? Entrar na menopausa como se... Não, é isso aí, se tudo der certo eu vou entrar, eu também vou passar por isso, né? Então, eu acho que a gente precisa conhecer, entender, falar para as pessoas, explicar para as pessoas, para tirar primeiro esse preconceito que nós temos com a menopausa. Porque eu pelo menos, eu entendo que quando a gente se livrar disso, quando tiver, assim, muita luz e conhecimento sobre o que é isso, e a gente vai, então, se conectar com o envelhecimento, e aí nós, mulheres, vamos nos jogar nesse processo com mais leveza, que eu acho que é isso que está faltando. Porque, assim, os sintomas físicos são desconfortáveis, eles são, mas talvez muito mais porque a gente só deixou para pensar nisso quando isso aconteceu. Então, eu acho que, assim, no momento que todo mundo falar sobre isso, conhecer, entender que é uma coisa muito natural, né, a gente vai se preparar melhor, e essa preparação, ela é pela vida toda. Né? Então, assim... E o gerenciamento, né, Sandra? O gerenciamento de mais uma etapa da vida. Como a gente gerenciou até agora todas as que vieram antes, né? Vamos imaginar, assim, como se fosse a formatura, né? Se eu prestei vestibular, eu cursei a faculdade, eu vou me formar, né? Então, assim, menstruei pela primeira vez, teve todos aqueles anos, um dia aquele ciclo vai encerrar, mas é só um ciclo. O que acontece é que, fisicamente, nós temos receptores para hormônios em quase todo o corpo, e quando a gente fica sem, o corpo todo vai manifestar isso. Se eu tiver, ao longo da minha vida, uma dieta legal, se eu praticar esporte... O exercício hoje, gente, ele se tornou, assim, talvez uma das melhores descobertas da ciência para nosso benefício, como uma ferramenta de saúde. Né? Então, assim, ele não é mais uma coisa assim que eu vou fazer porque eu quero atingir um peso legal, porque eu quero tonificar, não. Os exercícios são os mecânicos do corpo. Então, eu preciso estar em atividade. Ah, mas Sandra, lá atrás ninguém fazia, quase não tinha academia, minha avó, minha tia-avó, mas a vida era outra, não existia escada rolante, controle remoto, né? Até para que essa nossa reunião acontecesse, a gente ia ter se deslocado para algum lugar, né? Então, assim, ó, a vida foi ficando tão confortável, né, que eu não preciso sair para caçar, para pescar, eu nem preciso mais sair para ir ao mercado, né? Compro tudo pelo meu smartphone, vou lá e compro tudo.
Então, assim, a vida se tornou muito sedentária. A gente precisa entender que o exercício não é, assim, uma coisa nova. A gente precisa resgatar isso para o corpo, né? Porque se nós somos feitos inteirinhos de dobradiças, tudo tem função, gente. Nada no corpo está por acaso, né? Então, se está ali, tem uma função. Então, acho que, assim, uma vida de exercícios, eu acho que essa geração que está agora adolescendo, os adultos jovens, já tem uma consciência maior sobre isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas bem jovens já tendo uma rotina, uma disciplina com exercício. Então, esse para mim é o maior aliado que a gente pode ter para chegar nesse período e atravessar ele com mais tranquilidade, né? O sono é fundamental, e apesar de ser um dos fatores mais afetados pela menopausa, né? Então, assim, ter uma rotina de sono, de dormir cedo, em um ambiente bem escuro e silencioso, isso não é por acaso, né? A gente tem uma glândula central que vai produzir a melatonina, que é super importante para a nossa saúde, e ela exige essas condições, né? Então, às vezes a gente ouve com muita frequência até, né? Ah, mas eu sou uma pessoa noturna, eu não gosto de dormir cedo, a vida inteira foi assim, eu sempre estudei à noite. Gente, é educar o cérebro a desligar cedo, né? Estou nesse processo. E é importantíssimo. E às vezes a gente também escuta, né? Ah, não, eu durmo tarde, mas como eu não trabalho de manhã na primeira hora, eu consigo ir até 8 horas, 9 horas da manhã. Não. Isso não é tão importante. O sono fundamental é entre 11 da noite e 4h30, 5 horas da manhã, né? Então, assim, se a gente tiver, ao longo da vida, eu não vou dizer que tenha que ser todo santo dia, 100%, né? Mas, assim, se a gente tiver uma rotina de dieta, exercício e sono adequado, nós levaremos esses ovários trabalhando mais tempo, eles vão trabalhar em melhores condições, né? E provavelmente a gente vai passar por isso com mais suavidade, né? Sobre assim, e agora? Chegou, eu fiz tudo bonitinho, mas olha aí, eu tô com calor, eu não tô dormindo, eu não tenho desejo sexual. O que tá acontecendo? O que eu faço? Eu, assim, ó, eu sou uma grande fã do tratamento hormonal, sabe? Eu acho que, assim, quando a gente agora, e principalmente nesse momento, a gente está vivendo um momento muito legal para a reposição hormonal, porque a gente conseguiu copiar o corpo, né, as moléculas que o corpo produz. Então, antes a gente tinha que trazer dos animais, né, os estrogênios, eram extraídos da urina das éguas, né, então vocês imaginam, é um bicho tão diferente, né, um animal tão diferente, com funcionamento, e era de lá que vinha, né. Então, agora, os laboratórios, a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar essas moléculas e, inclusive, a gente consegue individualizar o tratamento. Antes, a gente tinha lá na prateleira da farmácia 2 ou 3 pacotinhos diferentes e ali a gente ia ter que encaixar a mulher. E nós somos muito diferentes. Muito diferentes, nós temos necessidades, demandas diferentes. Então, a gente está nessa riqueza desse momento agora, né? Que a gente consegue individualizar os tratamentos. Então, mas eles não são para todas as pessoas. Então, assim, existem muitos recursos, né? A gente consegue repor, e é uma reposição mesmo, porque a gente vai lá e coloca uma cópia do que a gente produzia, mas cada uma de nós vai precisar de alguma coisa e vai variar ao longo do processo. Então, quando eu estou iniciando, quando eu só tenho umas irregularidades, eu vou precisar de X hormônio, depois, no meio do caminho, eu vou precisar de mais alguns outros, e depois outros. E essas doses vão variando, né? Então, assim... Sandra, só fazer uma pergunta, vou te interromper. Esses seriam os hormônios que o pessoal chama de bioidênticos? Popularmente se usa por isso que se usa, por serem idênticos aos que biologicamente a gente produzia, tá? A gente já tinha no mercado, né? Mas eles não eram muito propagados, assim, era uma coisa mais discreta, mas isso já estava disponível, só que disponível só numa dosagem. Eu só tinha uma apresentação, né?
E o que agora a gente tem é as farmácias de manipulação, elas conseguiram dominar essa técnica também. Então, eu consigo misturar, eu consigo subir, descer a dose, mas é o que se chama de bioidêntico. E até nessa questão, né, da reposição, eu tenho, né, casos na família de mãe e tia que tiveram câncer de mama. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Temos um episódio aqui que a gente abordou com um médico sobre a questão, né, da mastologia. Fica o convite aí para os nossos ouvintes, muito bacana, aprendemos muito com isso. E ao investigar os meus sintomas e ver o que eu poderia fazer, minha atividade é ser professora e pesquisadora, então eu trabalho muito com o cérebro. Para mim, o ponto central que me levou a fazer reposição hormonal, eu estou fazendo há 1 ano e meio, foi justamente eu afetar o meu sono e a minha memória, né? Essa disposição intelectual em poder trabalhar e produzir do jeito que eu acho que eu devo, vamos dizer assim, né? E aí tinha a questão da minha mãe e da minha tia, então eu fui em busca de entender como é que seria essa reposição hormonal, uma vez que a minha mãe teve, jovem, e a minha tia também, elas tinham 40 anos, ambas já são falecidas em decorrência das complicações, e eu estou agora com 49, então agora que eu comecei, e estou fazendo isso de uma maneira segura, mas acho que é legal trazer isso aqui para você explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que isso funciona, né? Essa decisão de tomar ou não tomar, né? Um remédio hormonal. E acho que tu trouxe, assim, uma coisa que é o grande fantasma da reposição hormonal, né, e é o que limita algumas mulheres, às vezes elas nem procuram ajuda, porque elas têm essa leitura, assim, eu tive câncer, alguém na família teve câncer de mama, eu vou ter também se eu usar hormônio. Então, assim, a gente teve um dano científico muito grande há um pouco mais de 15 anos atrás, com um estudo muito amplo, chamado WHI, que trouxe esse pavor da reposição hormonal e do câncer de mama. Esse estudo, ele foi um estudo mal feito, do ponto de vista científico, ele foi um estudo muito mal feito. Ele pegou mulheres em uma faixa etária muito ampla, e ele não selecionou essas mulheres, né? Ele não selecionou pacientes de risco. Ele só pegou aquelas mulheres de tal idade a tal idade e separou em grupos, né? Um grupo que ia usar estrogênio com progesterona, outro só estrogênio, e um grupo de controle que não usaria nada. E depois de 5 anos, um dos braços desse estudo, que estava com estrogênio, começou a apresentar bastante caso de câncer de mama. Só que a gente teve muitos erros nesse estudo. Primeiro, que as pacientes não foram selecionadas, o risco não foi avaliado, a idade, né? E se usava também esses estrogênios conjugados e o acetato de medroxiprogesterona. Então, só que aquilo criou para a comunidade mundial um pavor, até entre os médicos, né? Porque a retratação demorou muito a acontecer, né? Os autores demoraram a se retratar e corrigir o estudo e mostrar os erros que ele tinha. E aí, como era um estudo muito grande, causou esse pânico e que se reflete até hoje, né? Mas o que nós temos, assim, de diferente sobre isso, né? O que nós temos é que, assim, a gente hoje usa outro tipo de hormônio, as vias de entrada desses hormônios mudaram, isso também nos deu bastante segurança, então hoje a gente usa a pele para quase todas as mulheres, e essa é uma via muito segura, né, não só para o câncer, mas, assim, por exemplo, para fenômenos tromboembólicos, que era uma coisa que a gente também se preocupava muito, né, varizes, tromboses. Então, hoje, assim, com a via de administração saindo da via oral do estrogênio, isso nos trouxe uma segurança maior. Quanto ao câncer de mama, é muito individualizado mesmo, sabe? E o que a gente tem de vantagem? A gente tem a mamografia. Então, o que a gente faz? A gente avalia bem se ela é uma mulher de risco. Às vezes a gente vai fazer além da mamografia, vai fazer um ultrassom, vai fazer uma ressonância. Tem os exames genéticos hoje também, que isso é outro diferencial, é uma coisa nova e que está também colaborando, apesar de não estar acessível para a maioria da população, mas ela é um recurso que ela já está mais acessível que quando chegou, e a gente imagina que logo vai estar mais ainda.
Então, a gente precisa fazer uma boa avaliação e uma individualização, porque muitas vezes, para a saúde geral da mulher, ficar sem o hormônio é muito mais risco. Então, Passei por assim, esse combo todo que a senhora falou. é isso aí. É fazer assim, hormônio não é uma coisa que eu posso falar para a vizinha que está aqui do lado. Olha, eu estou tomando, foi ótimo, usa também. Porque o pior é que dá para comprar sem receita, né? Mas assim, não dá para ser assim, né? Para nossa segurança, nós precisamos de uma avaliação criteriosa. E esse caso como o teu, que é um caso que a princípio, assim, opa, 2 pessoas jovens, em linhagem direta com câncer de mama, então é um caso que a gente olha com mais carinho, presta mais atenção. Se for necessário, tu faz uma mamografia num período mais curto, até para acompanhar nos primeiros anos como que essa mama vai se comportar, como que ela vai reagir, né? Mas o que a gente vê é que na grande maioria dos casos, a melhora de qualidade de vida, ela é tão mais importante que supera o risco. E uma coisa que a gente vem trazendo muito, assim, para as mulheres, é que tem tantas coisas que fazem, que representam um risco maior para nossas mamas que o hormônio, né? Uma coisa que a gente precisa desmistificar também e falar mais sobre isso, assim, obesidade é uma doença crônica, e que ela tem aparecido nos trabalhos científicos assustadoramente como uma predisposição para o câncer de mama. Olha isso. Né? E a gente está se preocupando com eu vou usar o frufru, assim, sabe? E a gente, nem nós da comunidade médica temos a tranquilidade de chegar principalmente para uma mulher e dizer, olha, o seu LC está muito alto, ou você está com obesidade, nós precisamos tratar essa obesidade. Né? Então, eu acho que para o câncer de mama hoje, o que está nos assustando muito mais é a obesidade, porque ela se tornou uma coisa comum, né? E quase que proibido falar, né? E é um fator importantíssimo. Então, acho que tem muitas coisas mais perigosas para a saúde da nossa mama, né? Eu vou me arriscar a falar até de coisas que ainda não são documentadas cientificamente, mas eu acredito muito nisso, né? Nós mulheres sufocamos as nossas dores, os nossos traumas, né? O nosso feminino é atropelado muitas vezes. Em gerações anteriores, pior ainda que hoje em dia, porque hoje em dia alguma voz nós já temos, né? Já temos algumas leis que, infelizmente, isso não era para ser necessário, mas a gente precisa delas, né, ainda. Mas, então, assim, gerações de mulheres das nossas famílias que sofreram um feminino machucado, um feminino doído, né? E, às vezes, o corpo vai expressar isso, né? Então, assim, eu vejo como um todo, sabe? A gente tem que fazer uma avaliação. Às vezes me preocupa muito mais quando eu escuto uma história de vida muito triste, né? Uma mulher que não está se olhando, não está se buscando, está só acumulando sofrimento. Eu me preocupo muito mais que ela vai desenvolver uma doença grave que a minha paciente que está em reposição hormonal e que teve alguém na família que já teve o câncer. Nossa, muito importante essa fala, Sandra. Maravilhosa. Né? Como um todo, o indivíduo, né? Não é exatamente. Uma coisa. É porque a gente não fala sobre isso na maioria das vezes num consultório, né? O oncologista, ele está muito preocupado em curar aquele câncer, né? Mas ele está olhando só aquela lesão ali. E o que tem atrás daquilo ali? Por que uma máquina que é perfeita estragou? Entre aspas, né? Por que apresentou esse defeito, que é um defeito, às vezes, importantíssimo, né? Que vai me afetar tanto. Mas por que isso aconteceu? Né? Será que nunca ela é um único fator, né? Então, assim, a questão genética, principalmente para o câncer de mama, ela vem perdendo força, né? Porque a gente está vendo isso. Não, a genética, ela é só um pedacinho, né, da história, né? Eu tenho o estilo de vida, né, a parte comportamental, e eu acho que a gente precisa olhar para esse outro lugar também, assim,
que dor essa alma carrega que chegou nesse ponto aí, né? E uma coisa que eu descobri recentemente, né, de mulheres menopausadas, que fala, não é? Usa esse termo também, né? Sim. É que também existe câncer pós-menopausa, né? O câncer de endométrio, me corrige, doutora, porque eu não sei muito sobre isso, Sim. Mas ele é um câncer que aparece justamente nas mulheres depois da menopausa, né? Então, a gente não está livre desses riscos em nenhum momento, com ou sem reposição hormonal. Exatamente. Ovário, endométrio, colo do útero. Uma coisa curiosa é, assim, ó, o intestino, por exemplo, a maioria dos estudos, quando faz avaliação de reposição hormonal, encontra um número menor de mulheres com câncer de intestino no grupo que faz reposição hormonal. Então, assim, claro que nós não indicamos a reposição hormonal com esse objetivo, né? Mas é um benefício. Então, assim, olha que grande benefício, né? As mulheres que fazem reposição hormonal, quando controladas com um grupo que não faz, elas apresentam menor incidência de câncer de intestino. Então, tem muita coisa, eu acho que a gente vai descobrir nos próximos anos, assim, né? Tem muitas pesquisas novas, assim, mostrando o quanto nós podemos viver melhor com os hormônios. Só eu gosto sempre de pontuar assim, após uma minuciosa investigação de, assim, se eu posso receber, né? Eu tenho um professor que trabalha muito com reposição hormonal, que ele diz assim, nós precisamos fazer por merecer o hormônio, né? Então, assim, uma outra coisa bem interessante da gente falar aqui, né? Às vezes, a mulher vem cheia de expectativas, eu vou fazer reposição hormonal e tudo vai melhorar, né? Não. A reposição hormonal é uma parte. Ela é uma partezinha disso, né? Sim. Mas se eu não tiver atividade física, eu não dormir bem, eu não tiver... as minhas vitaminas não estiverem adequadas, o funcionamento da tireoide, o funcionamento do intestino, esse medicamento não vai florescer. Ele vai entrar, vai melhorar alguma coisinha, mas vai sair do meu xixi. Então, a gente precisa estar, assim, o corpo precisa estar em harmonia, porque aí, se o teu corpo estiver em harmonia, um pouquinho, como eu brinco assim, um cheirinho de hormônio já é suficiente para ajustar tudo. Ô, doutora, quais exames que a gente deveria fazer de sangue ou de imagem para saber se a gente precisa fazer uma reposição hormonal ou não? E qual profissional buscar? Ginecologista, endocrinologista? O ginecologista e o endocrinologista são geralmente os profissionais que mais performam sobre reposição hormonal. Hoje a gente está tendo um grupo novo também, que são médicos, assim, ortomolecular, especialistas em longevidade, que já tem um bom domínio também desse assunto, né? Mas, assim, a parte que a gente vai ver, primeiro, assim, o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, né? É o que eu sinto, é o que o meu corpo está manifestando, né? É o que o meu corpo está me contando, o corpo vai sinalizar, e esse diagnóstico, ele é principalmente um diagnóstico clínico. Mas, claro, né, que muitas vezes a gente vai ter dúvida. Então, se pega uma paciente jovem, né, que ainda tem ciclos menstruais. Então, assim, tem muitas coisas que se parecem, né? Então, o exame de sangue, a dosagem do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que eu digo que ele é o nosso chefe, né? Essa dosagem hormonal é que vai me dar certeza se eu tiver alguma dúvida. Porque às vezes tem situações assim, olha, eu tô já 1 ano e meio sem menstruar, não durmo bem, tô com calorões, tem mais de 40 anos, a gente não vai ter dúvida do que é. Mas às vezes a gente tem, às vezes as coisas não são tão claras. Então a dosagem do FSH vai colaborar para a gente. E às vezes, por exemplo, tem um grupo de mulheres que são as mulheres usuárias de dilmirena ou cailina, que são DIUs, que têm progesterona, que essas mulheres não menstruam, ou menstruam muito pouco, né? Então, essas mulheres, a gente também vai ficar monitorando o FSH quando chegar ali perto dos 50 anos, para entender se elas estão ou não, porque podem ser mulheres que têm pouquíssimos sintomas e não percebam, tá? Quando a gente vai pensar daí, então, em reposição hormonal, a gente tem assim, não, essa mulher, ela realmente, ela tá na menopausa e ela tá precisando de uma reposição hormonal.
Então, a gente faz primeiro um rastreamento de toda a saúde, né? Ver como é que estão os outros hormônios do corpo, as vitaminas, o que ela... os marcadores inflamatórios, que hoje a gente usa muito também, para entender se esse corpo está equilibrado ou não. Fazendo esses ajustes, a gente vai focar na saúde das mamas e do útero, através da mamografia, da ultrassonografia de mamas e o ultrassom transvaginal. Porque o endométrio, que é essa camada interna do útero, tem muitos receptores. Então, dependendo de como está esse espessamento, a medida desse tecido, eu posso ou não usar hormônio, que é a mesma coisa da mama, né? Então, assim, se tudo tiver bonitinho, eu não tiver nenhuma lesão ali que me chame a atenção, eu então estou apta, né, a usar o hormônio. Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes primeiro, e às vezes só esses ajustes para aquele período serão já suficientes, uma reposição de uma vitamina, um ajuste de funcionamento de tireoide, às vezes uma dieta que olhe bem a saúde do intestino, que hoje também a gente sabe que ali tem uma conversão hormonal. Quando isso tudo estiver ajustado, algumas vezes eu vou ficar um tempo só com esses ajustes, até que o hormônio, então, se faça necessário mesmo. E anualmente isso tem que ser revisado. Não é um tratamento que a gente começa e só vou fazendo ajustezinho de dose depois. Não. Tá? Outra coisa que as pessoas se preocupam muito, né, é que na manutenção, mas a gente precisa dosar de novo para ver como é que tá. Não, uma vez que eu tenho o diagnóstico, entrou na menopausa. Eu vou controlar alguns hormônios que podem interferir na saúde da mama, por exemplo, então eu quero saber se o que está entrando está indo para o caminho certo, mas a gente não precisa ficar, é diferente, por exemplo, de reposição de hormônio de tireoide, né? Quem tem patologia de tireoide, hipotireoidismo, sabe como é que é. A gente começa a reposição e de tantos em tantos meses a gente vai dosando de novo para ajustar. A reposição hormonal ovariana dos hormônios da menopausa são sintomas que vão dizer para a gente o que a gente precisa e se mais ou menos. Me ocorre aqui uma dúvida para quem está nos ouvindo, né, doutora Sandra, que a gente possa também dar algum esclarecimento para as mulheres, né, na aquicultura que estão nos ouvindo, que não têm tanto acesso às condições de saúde, de procurar médicos, fazer tantos exames, ou, né, às vezes até nem consegue fazer a reposição hormonal pela questão financeira. Como que a senhora aconselharia essa mulher que depende, né, do sistema público de saúde, que às vezes mora numa cidade mais do interior, o que ela tem de ferramentas para poder se instruir e agir, né? Que eu acho que se instruir é o que a gente está fazendo aqui, mas agir, né? Fazer algo em prol da saúde dela. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é esse que a gente está falando ao longo aqui desse período, que é dormir bem, comer bem e se movimentar, né? Quando for escolher o exercício, eu acho que a escolha do exercício depende muito de que momento que a gente está, do nosso relacionamento com ele naquele instante. Então, assim, quem já tem intimidade com o exercício e que está disposta a fazer, a musculação ainda é o melhor exercício para a mulher menopausada, né? Porque ela vai agir durante 24 horas, então a parte, assim, de controle metabólico, ela é eficiente. Ela vai nos dar uma sustentação para os ossos, então eu preciso ter uma musculatura boa para não diminuir de tamanho e para as minhas coisas básicas, bem básicas, gente, é o banheiro sozinha, levantar, sentar no vaso sanitário e levantar sozinha, né, para se agachar, pegar algo e voltar para o lugar, para sair da cama com segurança. Então, nós precisamos de músculos fortes para as coisas básicas. Agora, se alguém que está, assim, completamente sedentário e não tem ainda uma boa relação com isso, faça o que for possível. Caminhada, bicicleta, baixa um aplicativo no celular, aquela aula que tem ali no posto de saúde, tem aula, hoje os postos, muitos têm educadores físicos, faça algum movimento, tá? Então, assim, isso, dormir bem, comer bem. O sistema público, ele tem reposição hormonal. Nas farmácias do SUS, a gente tem hormônios. Infelizmente, os hormônios que nós temos nesse momento ainda são aqueles lá de trás. Então, para muitas mulheres, não vai ser possível,
né? Não, porque ainda é um tipo de hormônio que é tudo por via oral, então não vai ser possível o melhor, mas algo sempre dá para fazer. Fazer o básico bem feito, né, doutora? Para a saúde, não só para a saúde do isso feminino, aí. mas para a saúde como geral, né? O básico bem feito, assim, né, e buscar ajuda, assim, eu acho que a gente tem que sair daquele lugar de, é assim mesmo, não, pois é, a avó foi assim, a mãe foi assim, não, hoje a gente tem outros recursos, a gente precisa ir atrás disso, e eu acho que ainda assim, nós precisamos priorizar isso, priorizar mesmo, porque se a gente for olhar uma estrutura familiar, né, a mulher realmente, ela vai levar essa saúde para a família, né, essa saúde emocional, essa estabilidade, então, assim, queira ou não, essa é a nossa realidade, né? Então, assim, se essa mãe, ela tiver, essa esposa, ela tiver bem, a chance que essa família ande bem aumenta. Eu estava fazendo o roteiro para hoje e eu perguntei para o meu marido, você quer mandar alguma pergunta para a doutora Sandra? E ele mandou essa pergunta, então. O que os homens precisam saber e como eles podem ajudar? Eu acho que é estar ao lado, sabe, assim, estar ao lado, assim, eu acho que o que eles mais sofrem, porque eles sofrem também, é com essa variação de humor que a mulher passa, né? Que um outro momento da vida parecido com isso ali é a gestação, né? Só que a gestação, ela tem uma diferença, né? Assim, a questão hormonal, ela oscila muito, isso atinge o nosso cérebro, assim como é a menopausa, só que como por trás disso vai ter uma premiação no final, a mulher lida melhor com isso e a sociedade acolhe ela, né? Ela tá grávida, vai passar, tá tudo bem, né? E realmente é o que acontece. A menopausa, como a gente está conectada com essa imagem negativa de que eu vou ficar velha, eu vou ficar feia, flácida, né? E hoje eu acho que a gente tem uma outra coisa pesada em cima da gente, que são as mídias sociais e o filtro do Instagram. Perfeito. O filtro está acabando com a nossa raça, né? Porque aí parece que, nossa, elas estão todas tão lindas, só eu que despenquei por aqui, né? Então, assim, eu acho que ele saber que essas variações de humor, elas têm um porquê, né? Isso ajuda muito ele, porque como que esse homem fica, assim, que de repente essa mulher, ela não quer mais transar, às vezes ela tá transando, ela para no meio da transa e não quer mais, né? Ele se sente rejeitado, ele se sente deixado de lado, às vezes ele acha que não é mais amado, porque nós ficamos tão imersas nesse momento, e eu sempre falo nas consultas isso, né? É um momento que a vida coloca a mulher num cantinho e diz, agora vamos resolver tudo, né? É isso, a gente se sente pressionada a resolver tudo, daí a gente olha para trás, se teve filho, por que tive tanto, se não tive, será que eu não devia ter tido, e agora não dá mais, e essa profissão, será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Eu poderia ter feito melhor, eu acho que não, aí tu olha para o lado, né, e tá lá o Instagram da mesma profissional, 20 anos mais jovem, meu Deus, ela começou bombando, ela deve estar ganhando muito dinheiro, e eu? O que eu fiz? Né? E olhando para o parceiro, ou para a parceira daquele momento, né, a gente olha para a parceria e fica, meu Deus, mas foi isso que eu escolhi, era isso mesmo que eu queria, onde é que eu estava com a minha cabeça que eu não enxerguei isso tudo de defeito? Né? Então, assim, é isso, gente, é o checklist do feminino, ele acontece nesse período. E assim, eu fazia terapia ou não fazia? Gente, para esse checklist não adianta. Se tiver um terapeuta junto para nos apoiar, vai ser mais fácil. Mas ele vai acontecer, essas dúvidas vão surgir, essas incertezas. Então assim, eu acho que o que a parceria precisa saber é que isso é natural, que boa parte de nós não vai sair correndo embora, mas algumas talvez sim, né? Mas, então, assim, esse entendimento, sabe? Esse entendimento, assim, olha, o meu cérebro, ele tá recebendo menos hormônio que antes, e ele vai se confundir, né?
Então é isso. Então e tem uma coisa interessante, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas que é o tal do empoderamento, porque realmente a gente fica numa força diferente. Então vai para um lugar que ao mesmo tempo que tem essa insegurança toda, é assim, olha, não gostou? Tchau. Eu vivo bem aqui. Assim no trabalho também, se a chefia não está feliz, a chefia que se vire, esse é o meu trabalho. Porque a gente chega nesse ponto, assim, de se olhar mais e se dar, ao mesmo tempo que a gente tem tantas dúvidas sobre o nosso valor e se questiona tanto, mas chega num ponto que a gente entende que é mais importante. E que a gente é mais importante que todo esse outro resto, né? E para essa parceria, às vezes, isso assusta muito. Assusta. É assustador. Então, eu acho que a primeira coisa, Fernanda, não sei se eu estou te respondendo bem claramente, mas a primeira coisa, a parceria precisa ser informada, que isso faz parte da nossa natureza e que a gente não sabe como vai acabar. Nem como, nem quando. Exatamente. Então, acho que assim, a parceria precisa compreender isso, né? E nunca falar, ela tá na menopausa. Tá na menopausa? É tão irritante quanto que foi, tá de TPM hoje? Né? Então, nossa, esse comentário não se faz mais, né? Não fale isso, por favor. Não fale isso. Então, eu acho que assim, a parceria precisa entender que todo o corpo, cabelo, pele, unha, cérebro, tudo vai passar por uma adaptação. Né? Então, eu acho que assim, eles precisam ser informados disso. As parcerias precisam dessa informação de que isso faz parte e que a gente não sabe como vai acabar. Eu achei muito interessante, né? A Kati indicou pra gente um podcast que chama Zen Vergonha, da Fernanda Lima, e eu maratonei. Era um episódio só sobre menopausa, e eu me senti tão incluída, assim, e eu descobri sintoma que eu falei, nossa, eu achei que era por conta do meu estilo de vida, não imaginei que era por conta do climatério. E eu conversei com meu marido sobre todos os sintomas, esquecimento, ressecamento da pele, tudo que eu não imaginei que fosse por conta do climatério. Então, da mesma forma que eu me informei, eu o informei também. Falei, olha, não dormi bem essa noite. Claro que amanhã eu vou, né, vai ter alteração de humor, eu vou estar mais cansada. Então, eu tenho até achado engraçado, assim, eu não me chocou falar assim, nossa, entrei no climatério com 42 anos. Eu acho divertido, porque eu vejo as mulheres da minha família com tanta energia, que eu sei que tomara que eu chegue, né, na idade delas com essa energia que elas têm, com essa vitalidade. Então, claro que quero me cuidar e, de fato, também, assim como a Kati, né, quem sabe aqui, quem assistiu o episódio do Dr. Fabrício, minha mãe também teve câncer de mama. Eu não pensei 2 vezes em também começar a reposição hormonal. Faz 3 meses que eu comecei e eu me sinto outra pessoa. E parece que o início da engrenagem, assim. Aí agora eu consigo dormir um pouco melhor, aí eu já quero fazer atividade física, aí eu quero comer melhor, e aí é tudo, sabe, cuidar mais da higiene do sono. Vai se ajustando, é surreal, vai. Vai tudo rodando o ciclo virtuoso. Então, a minha experiência agora, eu fiquei bem, bem cansada, mas a minha experiência agora de início de climatério está sendo, acho que, eu tô achando engraçada essa fase, assim, sabe? Eu acho que essa potência de se enxergar como uma mulher forte. Então, é muito assim, eu tava rindo que eu tava concordando muito com o que você, doutora, estava falando pra gente. Obrigada. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para a doutora Sandra? Não, acho que assim, a gente poderia ficar conversando horas, né? Eu acho que é um assunto que não se esgota. A gente espera de coração que as mulheres que estão nos ouvindo, os homens que estão nos ouvindo, possam se instruir e buscar mais informação a partir de todo esse conhecimento que a doutora Sandra compartilhou com a gente, né? Eu queria comentar uma coisa desse podcast que a Fernanda falou, que eu ouvi uma frase que eu até comentei com meu marido também, e achei ela muito pertinente para esse lugar de como que os homens podem nos entender. Então, todos nós vamos chegar na vida idosa, né? E quero saber sua opinião também, doutora Sandra, se você concorda com isso. Acontece que esse climatério e menopausa, para nós, é quase como uma chegada ou uma descida, enfim, de elevador.
enquanto que os homens estão indo de escada. Mas eles também vão ter declínio hormonal e alterações da personalidade, da constituição física. É só você ver um homem de 50 anos, 60 anos, eles também ficam com a aparência de velhinho, como diz a minha filha, né? Eles vão ficar, né? Só que eles estão indo de escada, então eles sentem menos. E a gente vai de elevador. Então é meio que um negócio que, pá, tá louco, você desceu quantos andares agora, de uma vez só, de um mês para outro? Eu não sei se a senhora concorda com essa metáfora, mas para mim fez total sentido, porque eu e meu marido temos quase a mesma idade, e ele também fala, mas eu também não sou tão jovem assim. Eu disse, então, eu sei, a gente está diferente, é só a gente olhar nossas fotos, né, de 20 anos, agora com quase 50. Não somos as mesmas pessoas, né? Então, queria ouvi-la a respeito dessa metáfora. Eu acho que eu tenho muitas dúvidas de verdade sobre isso, tá? Porque eu acho que como nós temos o marcador menstruação, para nós fica mais claro que esse momento chegou. Uhum. Mas eu vejo que a saúde masculina é muito negligenciada. Uhum. Então, assim, talvez eles também sofram muito e nem percebam, né? Porque eles começam, a barriga também começa a crescer, a calvície aparece, né? Talvez a sociedade aceite melhor os cabelos brancos do homem que da mulher, mas e eles não estão acostumados a se olhar. Então eu me pergunto, e se eles se olharem, se eles se perguntarem na frente do espelho, o que está acontecendo comigo, né? Então eu acho que nós como sociedade, nós somos bem descuidados com a saúde masculina. Então, eu acho que talvez se eles ganharem esse espaço e ganharem voz e forem mais treinados para entrar em contato com o sentir, isso também apareça. Porque, apesar dessa sociedade parecer tão machista, nós mulheres somos mais autorizadas a sentir. Sim. Né? Então, eu acho que eles têm menos espaço. Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que talvez se eles entrassem mais em contato com o eu, né, eles também pudessem dizer, eu acho que para eles o que assusta muito é a disfunção sexual. Né? Então, assim, quando a ereção muda, daí eles se assustam. E o que a gente vê a comunidade fazendo, a comunidade médica, indo tratar só a disfunção sexual? Vai lá, toma um remedinho, funcionou, então tá tudo bem. E quando muitas das vezes, aquela é só uma pontinha do iceberg, é um homem que já está com uma disfunção vascular, ele já tem outros problemas, né? Então, eu me pergunto muito sobre isso também, né? Nossa, maravilhosa, adorei. É isso. Talvez a escada deles seja rolante, né? Mas a gente não dá a gente, como eu digo, nós como sociedade, né, nós não olhamos para eles dessa forma, né, e muito menos eles, né, então, assim, acho que nós temos o hábito, assim, já de ir ao ginecologista todo ano, a gente cuida mais, a gente fala, apesar de ainda ser muito pouco perto do necessário, mas a gente se comunica mais. E eles não, né? Eles são ainda, apesar de tanta coisa legal que já mudou, eles ainda são obrigados a sustentar tudo isso. Então, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Nós, mulheres, nós conversamos sobre, né? Sobre tudo, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente está tomando, alimentação, o que a gente tem feito que funcionou ou não funcionou. Eu tenho outros grupos de amiga que até exame a gente compartilha. Aí o meu deu isso, o meu deu aquilo. Então, a mulher tem essa cumplicidade, essa rede de apoio, de falar sobre as transformações, sobre as mudanças, sobre os anseios, coisa que o homem, não. O homem vai falar sobre o trabalho, futebol, coisas muito en passant, aquela coisa que fica sempre ali, não tem aprofundamento, e muitas vezes eles perdem por isso, eles passam por tudo isso, né? Você falou de escada rolante, eu acho que é uma queda livre, muitas vezes é mais do que escada rolante, só que eles não têm esse aconchego de se olhar e de partilhar. Porque nós, mulheres, nós aprendemos muito umas com as outras, nessa troca, e a nossa geração muito mais.
né? E acredito que as gerações que estão vindo depois da gente aí vão, ó, voar nesse sentido de fazer esses enfrentamentos, né? Estou vivendo, quero viver melhor, o que eu faço, ir atrás da informação. E o homem ainda, eu acho que ele está engatinhando, justamente por não ter essa troca. E eu acredito que nós, mulheres, talvez sejamos a ponte para que isso aconteça, né? Sim. De estimular de estimular os homens a se olharem, né? Porque a maioria das vezes, talvez eles não vão perceber, né? E como tu trouxesse, Juliana, nas rodas masculinas esse assunto não vai chegar, o homem não vai contar que ele não consegue mais ter uma ereção prolongada, ou que a ereção dele não está com toda aquela tenacidade, não vai falar sobre isso. Eles custam a chegar até o especialista. Então, assim, para eles irem para a consulta com um especialista e falarem que isso está acontecendo, vai levar muito tempo, e nesse tempo ele está sofrendo, ele às vezes altera o comportamento dele em relação à parceria, porque ele não quer admitir, e aí o problema se torna cada vez maior, porque a parceria se sente rejeitada, a parceria se sente abandonada, né? Porque é tão velado isso é tão secreto, que é uma das poucas, talvez uma das últimas coisas que vai se pensar que está acontecendo. Nossa, ele tem um problema de saúde. Eu nem sei se isso a gente vai dizer que é um problema, né? Porque é uma decorrência natural. Então, assim, eu acho que eu tenho dúvidas. Voltando, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu não sei como é que é, porque talvez eles não tenham espaço. Sobre a menopausa em si, eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal. Assim, quando eu descobri que eu estava na menopausa, eu fiquei super feliz. Eu achei o máximo, achei assim, carimbar o meu passaporte, pulei de fase, eu achei o máximo, assim, sabe? É claro que eu tenho viés de rápido ter buscado tratamento, de estar monitorando. Como eu sempre fui apaixonada por esse assunto, eu já muito cedo comecei a olhar para isso, né? E tinha essa certeza que isso ia acontecer. Mas eu gosto de contar para as mulheres, porque eu acho que é assim que eu gostaria que todas vissem, sabe? Gente, é difícil? É difícil, mas às vezes é tipo, para chegar naquela praia paradisíaca, eu vou ter que pegar uma estrada de chão. Às vezes é isso, né? Então, para chegar nesse lugar de maturidade, de segurança, né? Sim, às vezes a gente vai ter que conviver com alguns sintomas desconfortáveis, em que a suplementação hormonal vai me ajudar, o exercício também, mas tem dias que talvez eu me sinta meio ruinzinha mesmo, mas isso faz parte. Então, assim, o meu desejo é que as mulheres também vivam com essa alegria, sabe, esse período. Não que eu não estou dizendo que ele é um período fácil, né? Poderia ser melhor, eu gostaria que fosse mais tranquilo, mas eu acho que faz parte do nosso amadurecimento. Eu acho que essa coisa, assim, e vou dizer para vocês, depois se eu lembrar, eu passo também qual é a autora do livro, para que todas possam ler O Cérebro e a Menopausa, tem e-book, tem o livro físico. Ela trouxe uma pesquisa que eu achei fantástica, gente, e que a gente tem que divulgar. As mulheres pós 60 anos, nas pesquisas, são mais felizes que em qualquer outra fase da vida. Olha, que maravilhoso. Maravilhoso. Eu falo para minhas primas, Sandra, que eu vou ser essa velhinha insuportável. Não é o máximo. A gente está ali, passando por esse momento que parece que não vai acabar, que né, vai ser só ladeira abaixo, aí um te diz que colágeno não ajuda, outro diz que não ajuda nada, sabe? É tanta dúvida, tem que tanta coisa, e aí vem uma pesquisa científica, né, sobre felicidade, onde as mulheres 60 mais dizem que são muito felizes, e muito mais que aos 18, que aos 40, que aos 30. Então, eu acho que, assim, a praia paradisíaca existe para nós. Maravilhoso. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro essa entrevista, esse episódio. Muito obrigada, doutora Sandra. Só tenho a agradecer. Aprendi muito. Eu também, Julia.
O nome do livro é O Cérebro e a Menopausa, a nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa, de Lisa Mosconi. Exatamente, tá. esse aí. Leiam, gente, vale muito a Com pena. certeza. Ela escreveu, Tá na lista. ela não escreveu para médicos, ela escreveu para as mulheres esse livro. Ele é muito, muito rico. Sandra, a gente queria te agradecer por essa visão tão pé no chão, tão colorida, tão doce, dessa fase tão importante, né, das nossas vidas, das vidas das mulheres, dos homens, né, que nos rodeiam, porque é um processo que a gente acaba passando em conjunto, né, como sociedade, como família, dentro dos nossos relacionamentos. Eu particularmente, né, termino, né, esse episódio aqui com vocês me sentindo muito mais feliz e aberta para o que está por vir, sem medo de encarar essa nova fase, né, que eu ainda não estou passando, mas quero passar, porque eu quero viver muitos anos ainda, eu quero chegar a velhinha ali com 60, 70, 80, 90 anos, vivendo plenamente o que cabe a cada fase das nossas vidas. Então, aqui, em nome das meninas e de todas as pessoas que vão ter acesso, né, a esse conteúdo, te agradecer por você deixar a nossa visão em relação a essa fase, a menopausa muito mais colorida, né, com as suas dores, é claro, mas também com muitos amores. Eu acho que isso que fica, né, dessa nossa conversa, e queria te agradecer a tua disponibilidade, né, de nos doar o seu tempo e todo o teu conhecimento, porque eu acho que acrescenta muito, tanto para a gente, como todo mundo que vai ter acesso, né, ao nosso Mulheres no Acro. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Foi muito especial. Eu sabia que ia ser diferente, mas foi muito mais incrível do que eu imaginei. Obrigada por compartilhar tanta informação. Se quiseres deixar os teus contatos, doutora, fica à vontade. Aí vende teu peixe. Olha, gurias, eu estou muito grata, né, porque é uma missão para mim trazer leveza para essa fase, né, para essa transição tão mágica na nossa vida, né, e eu fiquei muito, muito feliz com o convite. A Fernanda é uma pessoa muito querida para mim, e eu amei estar aqui, gosto muito de falar sobre esse assunto, é o meu assunto preferido, e é isso, gente, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu atendo aqui em Joinville, né, no Instituto, aliás, hoje, Hospital Dia LAC, né, fica próximo da maternidade Darcy Vargas, mas estar aqui com vocês nesse momento, para mim, foi tudo de bom. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer cada um de vocês. Foi um episódio incrível. Acho que a gente começou super bem o ano de 2025. E por aqui na Aquaculture Brasil, a gente vai ter muita novidade ao longo do ano. Obrigada. Esse foi mais um Mulheres no Aqua. E a gente se vê mês que vem em mais um episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.